Bom, pessoal, a última vez que eu pude estar conversando assim, né, dessa maneira com a igreja, eu falei um pouco sobre a questão da nossa identidade, né? Falei um pouco sobre uma autoanálise que a gente pode fazer de nós mesmos. E isso a partir de um contexto de um discipulado, né? De se colocar diante do Senhor como discípulo, né? Buscar a Jesus como mestre assim verdadeiro e o impacto disso nas nossas vidas, né? Então, naquele momento, a gente estava num contexto onde a nossa comunidade, digamos assim, ainda não estava tão consolidada, né? E eu vi que era muito importante a gente ter uma visão da nossa identidade como cristão, né? Porque o mundo geralmente impõe muitas coisas e de forma bem opressiva, assim, né? Até através da cultura, faz muitas vezes a gente ter reações que não são do nosso hábito na igreja, por exemplo, ou quando a gente se posiciona como cristão, né? Então, diante disso, eu tinha considerado que era muito importante a gente refletir acerca dessa nossa identidade, né? Eu lembro que a gente falou bem também, né? Questões que tinham sido trabalhadas anteriormente, da gente ser o sal, mas muitas vezes querer ser o sal só dentro do saleiro, né? Como o Mantovani já tinha falado uma vez. Mas, posto essa nossa identidade de maneira individual, eu vejo que no contexto atual nossa igreja está bem mais, com um projeto assim, bem mais concreto, bem mais consolidado, porém que ainda apresenta algumas mudanças, né? Às vezes a gente passa por algumas situações assim de ter que fazer alguma mudança, seja em questão de horário, né? Agora nós estamos com os cultos pela manhã, e às vezes acontece de refletirmos acerca de local também, né? De ficar aqui, enfim. Então, eu vejo que tudo isso pode gerar em nós um senso, às vezes, distorcido de como a gente se enxerga como comunidade. Então, frente ao contexto que a gente tem passado, né, atualmente, eu vejo que é importante a gente refletir acerca da nossa identidade comum daí, sabe? Nossa identidade comunitária mesmo. Como comunidade, qual que é a nossa identidade, né? Fazer uma autoanálise daí nesse sentido, né? Uma vez que é importante a gente permanecer unido, a gente saber o nosso propósito com o Senhor, né? Enquanto comunidade, né? Enquanto corpo de Cristo, olhar, identificar, falar o que é a igreja, né? Para que a gente se reúne, o que a gente vem fazer aqui, e não como se a gente já não soubesse, né? Eu lembro até que teve uma vez, eu só comentando com o pessoal, eu falei assim no modo de dizer que às vezes a gente fica meio perdido, sabe? Que é como se a gente não soubesse exatamente o que aconteceu ou o que acontece em algumas circunstâncias, mas isso é como se fosse no sentido de um aluno que vai para a escola e se você perguntar para ele por que ele vai para a escola, ele vai saber te responder. Então ele sabe por que ele vai, né, na cabeça dele. Fala, não, porque eu tenho que estudar, eu estou aqui para aprender, etc. Enfim. Mas, muitas vezes, quando você olha o comportamento dele, é nesse sentido que a gente pode dizer que ele está um pouco perdido. Ou que ele não sabe exatamente por que ele está ali, uma vez que as atitudes dele acabam refletindo uma realidade onde, de fato, ele não se coloca ali para aprender, né? A prioridade dele, às vezes, é outra. Ele dá mais valor, acha mais legal um momento que ele pode conversar, em vez de ouvir, enfim. Então, é mais uma situação como essa, né? Da gente poder olhar para as nossas atitudes, se enxergar como igreja, como corpo de Cristo, e isso eu acho que realmente é fundamental assim, para nós, tá? Então, nesse sentido, gostaria de começar lendo um texto aqui, e aí a gente vai continuando nesse raciocínio. O texto é de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22. Vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esse é um desejo muito grande do meu coração, assim, que nós possamos andar como igreja, sabe, num só Espírito, e de fato poder vivenciar isso. Porque num cenário externo, assim, a perspectiva que eu tenho, né, quando a gente olha aí, digamos assim, para a maior parte das igrejas aí, né, que fazem parte aí da nossa realidade aí, ou digamos assim, a nível de Brasil, quando a gente olha para essas igrejas em geral, eu vejo uma estrutura muito rígida, sabe? Uma estrutura bem fechada assim mesmo, e muitas vezes a gente acaba dando valor a isso, né? Muitas vezes a gente está acostumado com isso, as pessoas têm uma percepção também de que isso é o que dá certo, isso é o que funciona, né? E não é só com o objetivo de fazer uma crítica, né? Mas com o objetivo de olhar o que nós gostaríamos para nós mesmos. Eu vejo que essa estrutura ela é um pouco aprisionadora, assim, sabe? Ela tem essa característica de muitas vezes usar coisas que são necessárias para nós como algo que acaba se tornando em malefício. Por exemplo, toda a comunidade, né, toda a estrutura, aliás, que precisa de uma organização, né, que vai ser bem organizada, é importante que se tenha uma hierarquia, né? Mas a gente vê que em certos pontos, hoje em dia a igreja ela vive uma hierarquia assim, onde as pessoas enxergam só o poder dessa hierarquia, né? Então, seja pastores, bispos, enfim, a gente sempre vê que a hierarquia ela tem esse lado do poder e não o lado da organização, né? E eu acho que isso é importante da gente fugir, né? Da gente saber identificar e não se posicionar dessa maneira, né? Muitas vezes a gente se depara com essa estrutura que acaba sendo também um pouco disciplinar, assim, sabe? No sentido de que as coisas ficam meio robotizadas. E a gente só pensa no controle que se pode ter a partir dessa disciplina, que muitas vezes, né, até certa medida, é bom, mas quando extrapola, começa a ficar algo que, como eu falei, deixa tudo meio robotizado, sabe? Então, o que você tem que fazer? Você tem que acordar no domingo de manhã e ir para a igreja? Então tá, você vai lá e faz isso. Como que é? Depois você foi lá na igreja, você tem que ir dar o dízimo, você tem que ir... O que você tem que fazer? Então, fica um negócio que foge um pouco da nossa espontaneidade, sabe? Da gente viver, de fato, como pessoas livres, que tem alegria em frequentar uma comunidade. Não vai lá por obrigação, porque está tendo que bater ponto ali para dizer que vai numa igreja, para dizer que vai numa comunidade, né? E isso, de certa forma, acaba, ao meu ponto de vista, assim, gerando uma certa justiça própria também, sabe? Nesse sentido do controle. A partir do momento que eu fiz tudo isso, bom, então eu vou na igreja, eu dou o dízimo, né? Se precisar acordar cedo, eu acordo, se precisar ir num outro dia, se precisar ajudar, eu ajudo. Então eu já fiz o que eu tinha que fazer, certo? Então, agora, né? Durante a semana, digamos, aí eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu já estou livre dessa estrutura, porque o meu compromisso é lá no domingo, né? E essa justiça própria, ela também nos consome, né? Como a gente diz, né? Era até uma frase que a gente colocava bastante aqui: a religião cansa e o evangelho é que traz descanso. Então, esse modo religioso, sabe, acaba cansando a gente, acaba consumindo a nossa liberdade até, né? Nossa liberdade em Cristo, para poder fazer as coisas com alegria, para fazer porque é o que é da nossa natureza em Cristo mesmo. É o que a gente sente do Cristo que habita em nós,
né? E eu acho que seria extremamente importante para a nossa comunidade acordar para essa realidade mesmo, sabe? De se livrar de todo esse peso, né? E de uma rigidez que só serve para nos aprisionar. Por mais que seja vendido aí fora, né? Como sendo o que funciona, o que dá certo, que a gente não se preocupe com o que funciona, com o que dá certo, mas com o que o Senhor tem colocado para nós. E, frente a isso, eu gostaria de compartilhar algo com vocês aqui, né? Porque eu acho que é importante a gente refletir, muitas vezes, não só sobre coisas boas, mas sobre coisas ruins também, né? Porque nessas estruturas, eu acredito que é muito forçado o aspecto aparente, sabe? Como eu disse, bom, se eu vou domingo de manhã, então, todo mundo está vendo eu indo lá, todo mundo está vendo eu dando dízimo, eu fazendo as coisas certinhas, né? Durante a semana, ali no meu dia a dia, eu também não dou muita brecha, então, o pessoal olhando de fora, tá tudo certo, e é disso que eu preciso. Muitas vezes é assim que a gente vê o cristão que está, né, numa estrutura rígida, assim, a gente vê que é mais ou menos essa linha de raciocínio. E eu não quero fazer aqui um comparativo com a nossa comunidade, mas como eu disse anteriormente, só a gente pensar o que é que nós queremos para a nossa comunidade, né? O que nós buscamos, né? O que o Senhor tem revelado a nós, qual o caminho a trilhar, independente de ser um caminho tão distinto do que a gente tem visto por aí, né? E o que eu queria compartilhar, às vezes, né, dependendo do jeito que eu colocar aqui, pode até parecer um pouco pesado, mas há um tempo atrás eu estava com um amigo meu, né, vamos colocar assim, e conversando ali, a gente estava numa situação bem específica, onde tinha sido dado para a gente um lanche, né? Então esse lanche seria gratuito aí a priori, né? E aí eu fui comer o lanche, ele pegou e falou que não iria comer o lanche. Aí falei, né, fiquei curioso, né? Falei, ué, mas por que você não vai comer o lanche? Aí ele tinha comentado, não, falou, é por causa da quaresma, filho, você não tá sabendo? Quaresma já, isso era o primeiro ou segundo dia, né? Aí eu falei, tá, não tinha me tocado, né, que já tinha começado e também nem sabia que você era adepto, né, e tal. Aí ele pegou e falou assim para mim, rapaz, aqui o negócio é assim, a gente mente, a gente briga, matar e roubar, não sei, acho que não, mas se duvidar até trair a esposa às vezes acontece, mas a quaresma a gente respeita. E, nossa, aquilo assim, eu literalmente fiquei sem reação, sabe? E a gente não estava sozinho, tinham pessoas em volta. Então, sabe quando de fato você tem aquele sentimento? A gente costuma falar no modo de dizer, né? Mas de fato, quando você não sabe se você ri ou se você chora, fiquei mesmo sem reação assim. Inclusive de pensar assim, mas será que eu não tenho que falar nada, né? Tem umas pessoas aqui em volta que me conhecem, né? Sabe como que eu sou. Mas, enfim, eu fiquei tão... sei lá, estatelado assim com o que ele falou, de fato eu não esperava aquilo, que eu acabei ficando quieto. Mas eu vejo que não era um caso assim à parte, por mais que a gente, né, que ele tenha usado palavras assim fortes, né, como eu disse, às vezes fica um negócio pesado da gente colocar aqui, mas mesmo que a gente reduza um pouco esse caso, venha para situações, digamos assim, menos extremas, eu vejo muito que essa estrutura rígida que a gente observa aí fora tem, vamos dizer assim, criado esse tipo de cristão. A palavra certa não é criado, né? Mas tem sido, enfim, seguida por cristãos que pensam dessa maneira, né? Nem sei se a gente poderia chamar de cristão, mas vocês entenderam aí mais ou menos qual que é o sentido disso, né? E isso afligiu bastante o meu coração assim na época, e acerca disso eu comecei a pensar um pouco sobre as nossas prioridades, sabe? Se muitas vezes a gente, de maneira reduzida, não acaba tendo como prioridade de fato a aparência. O que está aparecendo? O que estão pensando de mim? Porque quando eu
né, preciso contar uma mentira ali no meu trabalho para dar tudo certo, ninguém fica sabendo. Né? Em geral, as pessoas não ficam sabendo, então mentir não tem problema. Ou então, quando, né, se eu brigar ali dentro do contexto da minha família e tal, ninguém ficar sabendo, também está tudo certo. Né? De repente, roubar e matar pode ser um negócio ruim, porque as pessoas ficam sabendo. Mas desde que ninguém fique sabendo dos meus pecados, tá tudo certo, né? A aparência vai ser mantida. E, em geral, as pessoas priorizam isso. Então, como reagir, né, frente a uma cultura de aparências? Como reagir frente, digamos assim, a um cristianismo que quer viver das aparências, né? Nesse sentido, eu vejo que a gente tem que nos enxergar como igreja mesmo. Olhar para a igreja e falar, bom, então, como que é esse negócio de igreja aí? Como que tem que ser, se não é viver das aparências, né? E quando eu olho para aquela estrutura rígida, que às vezes até tem características que são importantes ou que são necessárias, mas que pelo excesso transformam aquelas características em algo maléfico, né? Eu olho para a igreja e vejo que a igreja deveria ser um ambiente de cura, né? Onde a gente prioriza a cura, prioriza o cuidado, prioriza a comunhão, sabe? Porque aquela estrutura rígida e disciplinar, hierárquica, muitas vezes eu vejo que se assemelha como um quartel, sabe? E o negócio fica bonito se você for parar para pensar. É por isso que dá certo, porque é um negócio que é disciplinado, a hierarquia funciona, né? Dá resultado até o que se tem por objetivo ali. E a gente fala que as pessoas vão ser do exército de Cristo, nossa, aí ficou mais bonito ainda, né? Então, isso que acaba sendo vendido para as pessoas dentro dessa estrutura. E a gente quer muito seguir num objetivo oposto a esse, eu acredito, né? Que a gente possa, de fato, se posicionar como uma comunidade onde a prioridade, o objetivo é a cura. Então, muitas vezes, a gente tem alguns problemas ali, passa por percalços, né, de horário, de lugar, mas o ambiente é de vida, é de liberdade, sabe? E quando eu falo nesse ambiente de vida, né, onde tem vida, tem liberdade, tem um ânimo, o Espírito Santo, eu vejo como se fosse um hospital, sabe? Onde as pessoas vão para ser curadas, para ser tratadas. Muitas vezes a gente vê aquelas situações, né, de voluntários que ficam de palhaço, né, às vezes são médicos que vão nos hospitais ali para trazer um ânimo diferente para quem está doente, né? E eu acho que isso seria uma boa visão assim, para a gente ter de nós mesmos como comunidade. Quando a gente olhasse de fora assim, que a gente pudesse ver um lugar de tratamento mesmo, um lugar onde vida é gerada, onde cura é produzida, onde tem um ânimo diferente mesmo, sabe? Onde tem a presença do Senhor. E que isso faz toda a diferença. E que isso não permite que a nossa vida seja da mesma forma, não permite que a nossa natureza seja a mesma. Como foi dito aqui, a gente largou as coisas da carne, sabe? É um novo caminhar mesmo. Nós somos corpo de Cristo, que a gente possa se enxergar dessa maneira, né? E dentro disso eu queria ler um texto aqui com vocês. Está lá em, deixa eu ver aqui, Mateus 23. A partir do 23 mesmo também. Que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Bom, então, esse texto aqui, a gente percebe, principalmente pelas primeiras citações ali, que está sendo falado desse sistema religioso, no qual a gente tem lutado contra, no qual a gente tem batido de frente aí, né? Que é um sistema nada mais, nada menos do que hipócrita, né? Que vive das aparências, né? Como a gente viu aqui, se por fora tiver tudo beleza, tiver tudo bonito, tranquilo, né? Enquanto isso, a gente acaba às vezes abandonando as coisas que seriam importantes, né? A misericórdia, a justiça, como o texto vai falar aqui, né? E a gente refletir sobre isso ao invés de simplesmente ficar vivendo, sabe? Amanhã, segunda-feira, o pessoal já vai trabalhar e parece que a rotina virou automática. Então, eu acredito que os momentos de reflexão na palavra, eles são importantes por causa disso, né? A gente poder ter um momento nosso, só com o Senhor, de orar, de tentar ouvi-lo, sabe? Um momento em silêncio, para poder refletir de maneira individual, se sentir parte de maneira coletiva daquilo que Ele tem para nós. Eu creio que isso é muito relevante e muito importante para nós, né? E dentro disso, eu acredito que essa estrutura que eu comentei, né, da gente poder se enxergar mais como um hospital do que como um quartel, ela é fundamental, né? Não que a gente possa basear tudo em cima disso, né? Como se a gente literalmente fosse identificar a igreja como um hospital. Não, mas na verdade, a gente olhando para esse cenário, é importante também que nós não sejamos apenas pacientes, entende? Porque muitas vezes é o que a gente quer, né? A gente quer o cuidado, a gente quer a cura, a gente quer muitas coisas, né? Mas se esse é um ambiente de vida, se esse é um ambiente onde é a presença do Senhor que reina ali, que nós possamos suportar uns aos outros, que a gente possa se conhecer, que a gente possa estar junto nessa caminhada, que a gente possa de fato se sentir um corpo, que a gente possa se sentir unidos em Cristo, porque isso eu vejo que é uma coisa um pouco embaraçosa dentro da igreja também, sabe? A gente quer chamar o outro de irmão, mas muitas vezes a gente fica, assim, impelido pela nossa natureza ou pelas conformidades do mundo, né? De tipo, eu vou falar, mas o que a pessoa vai achar, né? Eu nem conheço direito, o que eu faço? Eu pego na mão, eu abraço, né? Mas é engraçado, porque quando é nosso irmão de fato, a gente sabe como reagir, né? E não tem muito dessas conformidades, assim, não, a gente só se ama, a gente só se abraça, conversa, e esse ambiente de comunhão, eu acho que é extremamente importante, da gente saber fazer prosperar no nosso meio, sabe, da gente se desamarrar de timidez e de diz que me diz que, sabe, não, que a gente possa de fato se considerar irmãos, e não ter vergonha de conversar um com o outro, ter prazer no abraço um do outro, e viver isso como uma realidade, não como uma hipocrisia, não como algo que eu faço porque eu tenho que fazer, ou porque foi comentado lá na frente que seria bacana se acontecesse. Não, mas porque aos poucos eu vou sentindo liberdade. Eu conheço mais aquela pessoa ali. Então, com ela eu tenho facilidade de me relacionar, de abraçar e tal, mas às vezes é através daquela pessoa que eu conheço o outro e que às vezes eu estou numa roda ali, eu me desprendo para poder me comunicar, conhecer, me abrir com o outro, e assim a gente se tornar uma comunidade mais unida, mais fortalecida, né? Essa tem sido
a minha oração ao Senhor, né? Que a gente possa viver de fato esse evangelho que nos liberta, sabe? Que nos traz para um ambiente onde a gente de fato sabe quem é o nosso Pai, que nos ama, que nos trata com um cuidado e com um carinho assim sem igual, sabe? Eu acho que esse relacionamento, só de se relacionar, eu acho que isso já traz muita cura para nós, né? Então, nesse aspecto que eu disse que eu vejo esse hospital, né? Enquanto por aí a gente está acostumado a achar que se for para ser um hospital, tem que ser hospício, né? Porque é loucura quando você coloca os conceitos cristãos assim em certas comunidades, fica como algo surreal, né? Como algo que não é aquilo mesmo, mas, enfim, que a gente possa se apropriar de fato desse descanso de Deus, dessa liberdade que a gente tem em Deus. E eu gosto de poder estar falando isso com vocês, porque a maioria aqui sabe que eu me sinto realmente acolhido por vocês, mas não só como alguém que quer ser acolhido, como alguém que vai para acolher e nesse processo vê algo mútuo, sabe? Então, nesse sentido, que a gente possa tratar e ser tratado dentro da igreja, porque nós somos falhos, e a intenção não é que a gente venha aqui para parecer alguma coisa, para parecer que somos bons, para parecer que está tudo maravilha na nossa vida, para parecer que não tem problema nenhum. Não, pelo contrário, que a gente vem aqui, de fato, para cultuar ao Senhor, para dar glórias ao nome dEle, para pedir por misericórdia, né, para ser tratado, para tratar o irmão, para ouvir, meditar, sair desse sistema automático que a gente se coloca dia a dia, né? E frente a isso, um comentário que eu gostaria de colocar aqui, né, até para a gente refletir. Esses dias eu assisti um vídeo que era de comédia, né, um vídeo de um canal lá que era de comediantes. Enfim, esse vídeo ele falava sobre prioridade, né? Ele tentava trabalhar um aspecto cômico da prioridade, onde ele mostrava uma pessoa que aparentemente estava bem ocupada no celular, falando, não, pode deixar que eu vou resolver isso, fica tranquilo. Aí, de repente, ele vê um amigo passando do outro lado da rua. Aí ele, né, para esse amigo, cumprimenta, começa a conversar ele e pergunta, nossa, cara, e aí, como que está a sua vida? Aí o cara pega e fala, nossa, minha vida está uma correria, nossa, o tempo não para mesmo e não tem jeito. O cara falou, tá desse jeito mesmo. Falou, nossa, você nem imagina. Estou tendo que acordar bem mais cedo atualmente para poder fazer ali o meu café da manhã fit. Meu, e faço o café, já como ali, depois tenho que ir correndo para academia. Porque, né, você comer um negócio fit ali, você tem que ir para academia. Aí depois, da academia eu saio ali, cara, já tenho que vir rápido para casa, né, que depois eu tenho compromisso, então quando eu chego em casa eu preciso dormir. Porque, né, você comeu, fez academia, não adianta nada se o corpo não descansar, então eu tenho que dormir. Aí eu durmo ali e tal, né, e depois eu acordo ali umas 2 horas da tarde, né, e depois já tenho mais coisa para fazer. Falou, nossa, sério? E de noite? Nossa, cara, de noite também é corrido. De noite tem que ir para o futebol com os amigos, às vezes tem que correr na praça, enfim. E o cara fala, nossa, tá corrido desse jeito mesmo o seu dia a dia. E, enfim, ele vai trabalhando essas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, as pessoas, todo mundo tá corrido o tempo todo, né? E eu acho que a parte que se tenta trabalhar de maneira mais cômica dentro disso daí são as nossas prioridades. E quando a gente vai discutir as nossas prioridades, fica algo bem complicado, né? Eu vejo que, por exemplo, a respeito do horário de cultos, né? É sempre algo recorrente. A gente fala, nossa, mas qual horário que fica melhor? Qual horário que dá certo? Qual horário que não dá certo? E, frente a isso, eu vejo que nós temos que saber olhar para as nossas prioridades, de fato, né? Eu vejo que isso está totalmente interligado com o primeiro texto que o Roberto leu aqui sobre a viúva, né? No sentido de que a nossa vida, ela tem sido
dada, ela tem sido oferecida ao Senhor de que maneira? Acerca de qual prioridade? Né? Você tem dado da sua vida ao Senhor a respeito do que te sobra? Você não vai só no domingo na igreja, você vai domingo, sábado e terça. Mas por quê? Porque é o tempo que está sobrando. Você pode vir no domingo porque você não faz nada? Tipo, como que é essa questão da nossa prioridade, sabe? Eu acho que refletir acerca disso, acerca de sermos de fato entregues ao Senhor, para que Ele habite em nós, para que a gente viva uma vida cristã, tem tudo a ver com essas prioridades que muitas vezes a gente distorce no nosso dia a dia. Então, esse vídeo que eu comentei, ele satiriza essa questão de prioridades, mas a gente tem vivido muito desse jeito, na minha perspectiva. Eu olho assim ao meu redor e eu vejo cada vez mais a gente elencando as nossas prioridades sobre critérios do mundo, e não sobre critérios de fato que provém de Deus, né? Onde as relações já não são mais prioridade. Né? Se a gente tiver, às vezes, um compromisso de trabalho, então, nem se fala. Aquilo, muitas vezes, fica acima de tudo na nossa vida. Então, acho que isso era algo realmente importante para a gente colocar diante do Senhor, para a gente refletir, para a gente meditar de fato e ter como prioridade as coisas do reino, as coisas do alto. Né? A palavra vai dizer para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, que a gente se enxergue como um só, como um corpo, que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Onde não é um horário, não é um local que vai me impedir de nada, ou que vai me fazer esmorecer frente a uma realidade anterior. Né? Eu acho que isso de fato é importante. Dentro daquela estrutura rígida que eu comentei, tem umas características assim que às vezes eu fico abismado também. Por exemplo, numa estrutura rígida e extremamente hierárquica, como o que eu citei, em geral as pessoas não têm voz, né? Não tem espaço para a pessoa falar o que ela pensa, dar a opinião dela. Só que isso não tem problema nenhum, né? Na maioria das comunidades aí. Por quê? Porque esse é o modus operandi dela, essa é a maneira como ela funciona. E a maioria ali já vê isso como sendo o que dá certo. Então a pessoa não tem voz, mas aquilo não tem importância. Agora, quando ela se coloca numa realidade onde ela tem voz, aí começa a surgir alguns problemas. Justamente acerca desses aspectos que eu acabei de comentar. Por exemplo, a pessoa ela pode falar, ela pode dar a opinião dela, e muitas vezes isso cria um conflito quando ela não é ouvida. Então, isso é um exemplo muito forte, né, que a gente sente assim, em espaços onde a gente pode falar, onde a gente pode colocar para fora o que a gente pensa. Mas que a gente saiba se colocar como comunidade, que ouve, né, tem ouvidos para ouvir, tem boca para falar, e como algo natural mesmo, sabe? Não como um peso que às vezes a gente está arrancando para fora assim, sabe, para se libertar. Não, que possa ser algo suave, que a gente possa falar, estar junto, né, num ambiente onde de fato nós somos um corpo e temos todos o mesmo propósito. Vejo que isso também é algo extremamente enriquecedor para nós nesse sentido, enquanto comunidade, né? E o aspecto mais importante disso, né, que eu vejo como consequência, é o que eu já mencionei, da gente não ser apenas tratado, mas a gente poder tratar os outros também, né? Eu acho que isso é extremamente relevante, né? Até voltando ali para o texto de Gálatas, vou dar uma continuidade ali no que a gente já tinha lido, Gálatas 5, deixa eu voltar aqui. Gálatas 5... Não, Gálatas 6 agora, já no final do 5 livro, 6:1. Ele fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então,
Eu vejo que no ambiente de um quartel, até o número que nós temos é importante, né? O número tem que ser fixo, tem que ser rígido ou crescer, né? A ambição daí toma vez. Mas, enfim, se o número oscila principalmente para baixo, é considerado como uma perda, né? É considerado como se fosse ali, não, aquele soldado já foi abatido, aquele se desviou, né? Mas a gente vê que dentro de um hospital, geralmente, isso não é uma preocupação, né? Se um dia tem mais, outro dia tem menos. Mas o importante mesmo é a gente ser tratado, o importante mesmo é aquele ser um ambiente de cura, é ser um ambiente de vida. E é isso que eu sonho e desejo muito para todos nós, assim como comunidade. A gente poder se enxergar dessa forma. Se enxergar como pessoas que tratam e são tratadas. Né? Onde a palavra fala que como eu posso amar a Deus, né, que eu não vejo, e numa situação, numa circunstância onde eu não amo o meu irmão que está ali do meu lado, não dentro da igreja só, mas fora também. Aquela pessoa que a gente vê e não nutre nenhum tipo de amor, nenhum tipo de bem-querer pela pessoa, mas somos cristãos, somos pessoas que amamos a Deus, mas ao nosso irmão, aquilo não tem mais efeito, sabe? A palavra nos questiona acerca disso, e eu acho importante a gente se questionar também, a gente poder carregar, sabe, o fardo um do outro, poder compartilhar isso, poder se sentir amado nesse meio. Isso é um desejo muito forte do meu coração para a nossa comunidade, né? Então, que nesse sentido a gente possa ter esse ânimo, ter esse espírito e nesse meio se sentir realmente avivado, sabe? Sentir o reino de Deus vindo a nós. Então, basicamente é isso que eu queria falar. E para mim é muito bom poder estar nesse momento aqui com vocês. E eu queria dizer que eu me abro aí realmente a conversas, né, a conhecer novas pessoas, novos membros, assim, às vezes, né, apesar daqui a estrutura não ser tão rígida desse jeito, né, da gente classificar especificamente como membro, mas que a gente possa se conhecer mais, irmãos, que a gente possa vivenciar aí experiências juntos e sem vergonha, sem receio de poder estar compartilhando algo com o outro, porque, de fato, nós somos irmãos. Dentro desse aspecto, né, eu queria até comentar que, em geral, aqui no nosso culto, né, antes dele começar, é proposto um momento, né, onde as pessoas possam se cumprimentar, se abraçar e tudo mais, né? E eu pensei nisso, mas acabei nem fazendo isso, porque eu gostaria realmente que a gente pudesse fazer isso ao final do culto, novamente, né? Não como uma obrigação, mas como algo de liberdade, né? Antes de acabar o culto, de encerrar aqui, que as pessoas pudessem se cumprimentar, né? De repente tentar conhecer um irmão sem sair correndo, mas na liberdade, na espontaneidade mesmo, porque isso nos agrada, porque a comunhão nos agrada e eu creio que isso gera vida, gera cura, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu tinha bastante aversão, né, àquela situação quando um pastor pega e fala, vira aí pro seu irmão e fala tal coisa, né? Aí você fala, nossa, né? Às vezes o irmão tá umas 4 cadeiras lá para frente, né? E você não sabe se você vira, se você fala. Então eu sempre ficava com muita aversão a esse tipo de situação. E eu gostaria muito que vocês não encarassem, né? Não só hoje, mas como nos próximos cultos, esse momento de cumprimentar um irmão, de abraçar, né? De trocar uma conversa ali, como sendo algo desse tipo, sabe? Que você faz porque o pastor mandou. Não, muito pelo contrário. Que você faça porque te deu vontade, ou que você não faça porque você tem liberdade, aquele dia você está meio para baixo, né? Minha esposa mesmo hoje está meio quietinha ali, né? Geralmente fala que, meu Deus, mas enfim, hoje ela estava um pouquinho mal, né? De manhã, então às vezes a gente não está muito bem mesmo, isso é compreensível, a gente não precisa fazer por obrigação, né? Mas assim como quase sempre a gente coloca aqui no texto
para as ofertas, né? Que a gente faça por alegria. Que a gente faça não porque temos que fazer e essa é a estrutura, essa é a disciplina que temos que seguir. Não, mas porque um dia eu estava a fim de conversar com o irmão, no outro dia faz tempo que eu não vi o outro, ou surgiu um assunto ali que eu quero conversar. Para quê? Para ter comunhão. Simples assim. Amém? Então que o amor possa reinar aí nas nossas vidas e que todos nós tenhamos um domingo na presença do Senhor e abençoado e santificado por Ele. Gostaria só de encerrar com uma oração, meus irmãos. Paizinho amado, Pai bendito, Pai de infinita glória, nós nos colocamos aqui, Pai, porque nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Sem a Tua presença aqui, Pai, tudo isso é em vão, tudo isso é vanglória, Senhor. Nós realmente queremos cada dia mais sentir da Tua presença, Senhor, e proporcionar um culto a Ti, Senhor. A gente só vem aqui porque nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. Não nesse lugar, neste endereço, Senhor, mas neste corpo, Pai, no corpo de Cristo. Que Cristo seja em nós a cada dia, Pai. Que o Evangelho seja revelado aos corações, Senhor. E a Sua palavra traga vida, Pai. Que nós possamos ser de fato uma comunidade carismática, uma comunidade que expressa dos Teus dons, Senhor. Eu rogo a Ti juntamente aqui com os meus irmãos, Pai. Faz essa obra em nós, Senhor. Porque se o Senhor não for o construtor, vai ser inútil a gente trabalhar nessa construção, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor tem isso para nós cremos que esse é um propósito para essa comunidade, e dentro desse propósito que o Senhor gere vida, Pai, que o Senhor nos vivifique, porque nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Pai, antes ela cumpre com o Seu propósito, Senhor. Nos inunde, Pai, com esse ânimo, com esse espírito de renovo, Senhor, que a gente possa realmente ter a nossa identidade cristã individualmente, que nós possamos ter de fato a nossa identidade enquanto comunidade, relacionadas a Ti, Pai, garantidas por Ti, porque nós nos relacionamos com o Senhor, Pai, e essa é a nossa prioridade. Que esse seja o valor das nossas vidas, Pai, nos relacionar com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, tende misericórdia de nós, Senhor, que a Sua justiça prevaleça no nosso meio, santifica o Teu nome no nosso meio, Pai, e que Ele seja exaltado para a honra e glória do Cordeiro Santo, Pai, para a honra do Cordeiro, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. No nome de Jesus, nós Te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse momento aqui em comunhão, e, Pai, se possível, nos livra da timidez, Senhor. Nos ensina a amar. A gente gosta de dizer, de falar bonito que Te ama, que ama o nosso irmão, mas o que nós precisamos mesmo é que o Senhor nos ensine, Paizinho. Venha nos ensinar, Senhor. Trata no nosso coração e renova não apenas o nosso coração, mas como a nossa mentalidade, para se relacionar com os nossos irmãos, Pai. E que Cristo possa ser visto em todo esse processo, Paizinho. Abençoe e santifique o nosso dia. E que seja tudo para a Tua honra e glória, Pai. No nome santo e precioso de Jesus é que nós oramos. Amém.